então, a gente pode dar abertura a esse nosso evento. Na realidade, no dia 5, né, na sexta-feira, a gente comemorou aí o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos instituído, por lei, a Semana do Uso Racional. Então, nós estamos aí comemorando e abrindo esse grande evento hoje. Nós fizemos uma parceria aí inédita, né, que nós vamos fazer a nossa campanha do uso racional, falando aí da farmácia do Guaíba, que é o Lago Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, ao Potengi, aí no Rio Grande do Norte. Mas são 4.000 quilômetros que nos separam. Os lagos Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, e o Potengi, aí no Rio Grande do Norte, mas que esse curso de água, ele nos conecta para que a gente possa fazer a distância entre a população do uso racional e também aproximar os farmacêuticos, né, buscando aí a promoção da saúde e o bem-estar da população. Então, em alusão, nós unimos aí os dois conselhos para fazerem essa participação aí, trabalhando de forma conjunta. Eu sou Letícia Halp, eu sou presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando todos os meus diretores, o Tarso Bortolini, nosso vice-presidente, a Luciana Legge, nossa diretora, tesoureira, e a Zelma Padilha, nossa diretora, secretária. Nesta noite que a gente vai dar início, né, à nossa semana de capacitações voltadas ao uso racional de medicamentos. Então, nós contamos aí com a parceria do Conselho do Rio Grande do Norte, que prontamente se aliou, né, à nossa equipe, para que a gente pudesse disseminar aí orientações à população e promover novos conhecimentos aos estudantes e profissionais de todo o país. Desde já, eu gostaria de agradecer ao meu colega, presidente Joselito, que está aqui presente também, por essa importante colaboração. Reconhecida, então, como uma das práticas mais antigas da humanidade, hoje nós vamos falar sobre fitoterapia e os seus conceitos, além de explicar, né, o uso racional das plantas medicinais. Quem já não teve indicação do chazinho da vovó? Mas esse chazinho da vovó, ele é tão inofensivo assim. Então, hoje nós estaremos aí falando das plantas medicinais, os medicamentos fitoterápicos e a orientação que a gente deve dar de forma correta com o uso racional à população. Então, a gente convidou aí os farmacêuticos, o Roger e a Silvana, para falarem sobre esse tema e esclarecerem as principais dúvidas que cercam essa prática. A mediação, então, será por responsabilidade do nosso colega César Campos. O César integra aí o GT das práticas integrativas e complementares aqui do Conselho Regional de Farmácia. É um prazer tê-lo aqui também junto. Eu agradeço a presença nesta noite, em especial, então, dos nossos palestrantes que estão aqui presentes já, por aceitarem o nosso convite e compartilharem o conhecimento. Antes de dar início e passar a palavra para o Joselito, algumas informações são importantes. A gente pede que fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. A gente informa que essa palestra ela é gravada, principalmente para os colegas aí do Rio Grande do Norte, que não estão acostumados, que posteriormente vocês vão poder assistir ela fica disponibilizada. Vocês também podem anotar as dúvidas durante a apresentação, que aí no final a gente vai abrir espaço para os questionamentos. Para organizar as falas, como é que a gente faz a dinâmica, né? Dá para escrever os questionamentos ali no chat, que aí a gente vai seguindo a sequência ali da ordem para depois falar e esclarecer aí por parte dos palestrantes. Eu desejo, então, a todos
uma excelente noite, um excelente evento. Joselito, estás com a palavra, meu querido. Uma boa noite. Beijo a todos. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, professora Silvana, professor Roger e o colega César, né? E a todos os colegas farmacêuticos do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul que se disponibilizaram a um pouco do seu tempo para estar assistindo a esse trabalho que a gente organizou com muito carinho para todos. É uma ideia que surgiu numa conversa nossa, né, Letícia? E que com certeza vai trazer muito conhecimento para os colegas. A doutora Letícia já fez toda a introdução, já falou toda a importância dessa semana do uso racional de medicamentos, né? A gente tem nossa professora Silvana, que é uma professora da UFRN, representando muito bem o nosso estado, né? E o professor Roger, representando o Rio Grande do Sul. São dois estados muito distantes, mas que têm muita coisa em comum, né? E que tem um intercâmbio de profissionais que faz com que essa troca de experiência seja muito interessante e proveitosa para o nosso dia a dia profissional. Então, a gente agradece mais uma vez a todos os colegas farmacêuticos, né? Agradece ao Conselho do Rio Grande do Sul, que se dispôs a fazer essa parceria com o nosso Rio Grande do Norte, né? E espero que seja a primeira de várias, que com certeza iremos organizar outros eventos bastante produtivos para a nossa profissão farmacêutica. Então, meu nome, como a doutora Letícia já falou, é Joselito Rangel, atualmente presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. Estou aqui representando a diretoria, né? Doutor Salles Guedes, vice-presidente, professora Célia Aguiar, nossa diretora secretária, e o professor Luiz Humberto, nosso diretor tesoureiro. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade de todos, a nossa professora Silvana, que prontamente atendeu o chamado do nosso estado para nos representar, e ao professor Roger, que também atendeu essa solicitação. Então, passo a palavra ao colega César, que fará a mediação dessa nossa palestra. Boa noite, Joselito. Se você puder apresentar o César com o mini currículo que nós enviamos. Ah, sim. Deixa eu olhar. Só um minuto. Nosso mediador César, né, que é farmacêutico, mestrado em toxicologia e análises toxicológicas, especialista em homeopatia farmacêutica, é habilitado em floroterapia, possui formação em aromaterapia, auriculoterapia e mestre Reiki. É membro filiado da Abraroma e instrutor de cursos e palestras, né? Então, uma autoridade nessas práticas integrativas que irá mediar aí a nossa palestra de hoje. Então, professor César, com a palavra. Muito obrigado, Joselito. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com o Conselho mais uma vez, representando o nosso GTT de Pix também, e podendo fazer essa mediação, né, sobre esse assunto super importante. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa da ideia, né, dos dois conselhos se unirem para falar sobre esse assunto bastante importante. Então, a nossa primeira palestrante é a professora Silvana Zucolotto. Ela é professora associada do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela possui mestrado e doutorado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado no Plant for Human Health Institute, da Carolina do Norte. Ela é bolsista de produtividade de nível 2 da CNPq, é dedicada às pesquisas com plantas medicinais brasileiras, com foco no desenvolvimento de novos extratos vegetais ricos em compostos fenólicos, como ativos de fitoterápicos ou suplementos. Ela também coordena projetos que englobam a padronização da cadeia produtiva de fitoterápicos, desde o cultivo até o produto acabado, conforme as legislações vigentes. Ela participou do projeto de revisão de plantas medicinais da RNSUS. É líder do grupo de pesquisa em produtos naturais e bioativos da UFRN e é fundadora do Fitoterapia Consciência. É editora-chefe também da revista A Flora, da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Silvana, seja muito bem-vinda. Deixo contigo a tua palavra.
Boa noite a todos. Eu vou compartilhando aqui, daí eu vou conversar com vocês só um minutinho. Eu já coloco lá, eu só quero, antes de começar, quero agradecer, então, em nome dos conselhos do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, quero agradecer da Letícia e do Joselito, né, o convite, e especialmente do meu colega, professor Jairo Sotero, que foi quem conversou comigo. Estou bem feliz de estar aqui com a casa cheia, né, cheia de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o uso racional dos fitoterápicos. E também quero dizer que eu convidei 2 egressas aqui do nosso grupo de pesquisa, a doutora Bárbara Cabral e também a doutora Júlia Fernandes. Eu vou apresentar rapidamente elas, é uma fala breve das 2 doutoras, mas porque elas têm experiências e estão já atuando como profissionais. A Bárbara Cabral, ela é mestre e doutora em ciências farmacêuticas aqui pela UFRN, ela é farmacêutica aqui de um hospital do estado e também docente do Centro Universitário Nassau, aqui de Natal, e a doutora Júlia Moraes Fernandes também tem mestrado e doutorado aqui de ciências farmacêuticas pela UFRN, e atualmente ela é professora de farmacognosia, aromaterapia e fitoterapia na Universidade de Montpellier, na França. Então, eu convidei para ela falar um pouquinho do contexto da fitoterapia da França, que serve como exemplo para nós, tá? Eu esqueci de dizer que Bárbara, ela é professora de farmacognosia também e farmacologia. Então, muito obrigada a todos pelo convite mais uma vez. Vou colocar a tela aqui, a apresentação, pessoal, me confirme se vocês estão conseguindo visualizar. Tá tudo certo? Sim, tudo certo, Silvana. Tá bom, então eu vou começar. Bom, estamos aqui representando o Rio Potengi, mas eu queria dizer que eu sou gaúcha, né, nascida em Erechim, estudei então no Sul, né, mas estou há 13 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou líder do grupo de pesquisa em produtos naturais bioativos. Bom, o título então da nosso seminário é Plantas Arretadas, o uso racional de fitoterápicos. Aqui está o Instagram do grupo Fitoterapia Consciência, que trabalha justamente na questão do uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Bom, eu fui elencando alguns problemas para fugir um pouco daquele formato tradicional e para tentar mostrar a minha visão como pesquisadora do que eu considero, assim, que sejam alguns problemas hoje, principalmente pensando nos profissionais da área da saúde, os prescritores, vamos pensar no farmacêutico também, que seriam problemas que talvez comprometam essa questão do uso racional de fitoterápicos e de plantas medicinais, tá? Então, primeiro, eu vejo uma problemática muito grande na questão dos conceitos, né, do que é fitoterapia, o que é fitoterápico, o que é fitofármaco, a gente vê uma confusão muito grande em relação a isso. Eu digo assim, eu costumo dizer nas minhas aulas que o farmacêutico de todos os profissionais, ele é o que mais tem conhecimento do que sai do curso da graduação, né, comparando com outros profissionais. Por exemplo, com os maiores prescritores que são médicos, que saem sem esse conhecimento da graduação, tá? Mas é muito importante, porque a gente acaba vendo muito erro, não entender realmente o que é cada um desses 3 conceitos. Então, a fitoterapia, nós sabemos que é algo amplo, né? Um método de tratamento milenar, como foi dito pela Letícia, que é característico pela utilização das plantas medicinais nas suas diferentes preparações farmacêuticas. Então, acho que isso é um primeiro ponto importante, entender que o uso da fitoterapia não é só da plantinha, fazer o chá, né, com a planta fresca, nós podemos pensar no uso da droga vegetal, que é a planta já seca, fragmentada, por exemplo, ou já na droga pulverizada, né, que pode ser usada também, a droga vegetal, que é a planta seca, e seguindo mais à frente tem um produto elaborado, que é um medicamento, que é onde nós vamos chegar, né, que eu acho que é um desconhecimento grande do que é esse medicamento para alguns profissionais. O fitofármaco, também vejo muita confusão, achando que fitofármaco e fitoterápico são a mesma coisa, mas não são, né? Então, o fitoterápico, o fitofármaco é uma substância isolada de origem vegetal, e depois de isolada, mesmo que ela for sintetizada e a origem dela é de origem natural, isso não se considera mais fitoterapia. A gente tem o grande exemplo da morfina, de onde começou tudo, né, que hoje é usada até hoje, mas a gente tem que entender que perdeu aquela complexidade química que é a matriz vegetal, então isso não é mais considerado um fitoterápico, né?
E os extratos vegetais, que são o ativo dos fitoterápicos, eles não podem ser enriquecidos com substâncias isoladas, que eu vejo muito isso também na prática, essa dúvida. Se eu posso enriquecer com uma substância que tem naquele extrato, mas isso não pode ser feito, porque isso não é aceito pelas agências reguladoras, tanto do Brasil como de outros países, tá? E aí, seguindo, né, um outro problema que eu vejo, a questão do fitoterápico, é entender que ele é um medicamento, ele é um produto elaborado, né? Então, o próprio conceito dele é muito próximo do conceito de medicamento, né, um produto obtido da matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, e desde 2014, nós temos 2 categorias de fitoterápicos no país. Nós temos o produto tradicional fitoterápico e o medicamento fitoterápico. Isso é muito claro porque está na embalagem do medicamento e o farmacêutico precisa ter esse conhecimento, porque ele precisa entender qual é a diferença entre essas 2 categorias, né? Então, os fitoterápicos também é importante entender que eles não podem ter outras substâncias de outra origem, de origem animal. Por exemplo, o própolis, né? O própolis não é um fitoterápico que muitas pessoas consideram como se fosse um fitoterápico. Eles não podem ter proteínas, não podem ter aminoácidos, minerais, vitaminas, então, realmente é algo complexo, né, porque tem mistura de extratos com esses outros tipos de substâncias, mas eles não são mais considerados fitoterápicos. Em relação à diferença dessas 2 categorias que nós temos hoje, é a forma de comprovação da segurança e eficácia. Então, os medicamentos fitoterápicos, a segurança e eficácia, ela é comprovada, ela é baseada em estudos, né, pré-clínicos e estudos clínicos. E os produtos tradicionais fitoterápicos são aqueles que o próprio nome já diz, né, tradicional. Então, é aquelas cujo ativo são plantas que já são usadas pelo menos, no mínimo, 30 anos, que já se conhece, já se tem dados de eficácia e segurança daquela planta numa formulação. Então, essa é a diferença, a forma de comprovação da segurança e eficácia. No que se refere aos ensaios de qualidade, são iguais. Todos os ensaios feitos para uma categoria têm que ser feitos para outra. Então, aqui, essa figura é muito importante, que tem que ficar muito claro que o fitoterápico é um medicamento. E assim como um medicamento sintético tem que comprovar segurança, eficácia e a qualidade, tá? E aqui eu destaco a qualidade, porque ela é realmente um grande desafio quando a gente pensa em fitoterápico. Lembrando que isso tudo que foi dito até agora é em relação ao fitoterápico industrializado, que é aquele produzido por uma indústria farmacêutica. O que não podemos considerar fitoterápico? Que é outro problema também que nós temos que deixar bem claro à sociedade, aos prescritores, que tem uma grande confusão, e eu escuto muito isso, né? Por isso que é importante a gente trazer que suplementos alimentares, eles não são fitoterápicos, tem uma confusão muito grande, até porque alguns extrapolam, né? Eles não podem ter indicação terapêutica, porque não são medicamentos. Chás alimentícios, essências florais, aromaterapia, cosméticos, né? Então, tem várias outras classes que tem uma confusão, achando que tudo é fitoterápico, né? Então, a gente tem que entender o que faz parte da fitoterapia, tá? Isso é importante para fazer o uso racional e para colocar realmente os fitoterápicos na categoria que eles são, que são medicamentos no Brasil, tá? E aí nós temos também uma outra forma de utilização, que são os fitoterápicos manipulados, tá? Então, os fitoterápicos manipulados é outra RDC, né, que regulamenta esse tipo de medicamento, e também eu considero muito importante que o farmacêutico saiba diferenciar os dois. E aqui eu faço uma crítica, podemos conversar depois, né, no momento das perguntas, mas atualmente eu sou editora da revista Flora, a gente sempre busca assuntos atuais para pontos de vista, opinião, atualidades, tem uma sessão de fito ou fake. Então, esse artigo ele foi escrito pelo professor Luiz Carlos Marques, eu compartilho da mesma ideia que ele. Ele fez uma análise crítica comparando os fitoterápicos manipulados com os industrializados, né? Porque a legislação ela é muito dura, muito rígida para os fitoterápicos industrializados, é muito difícil comprovar segurança, eficácia e qualidade. Por isso, nós temos um número reduzido de fitoterápicos no país, industrializados. Mas, por outro lado, a legislação que regulamenta os fitoterápicos manipulados é totalmente diferente, não tem a rigidez que são industrializados. Então, aí a gente vê um problema, porque vários insumos chegam no país todo ano, né? Então, é um arsenal muito grande de opções de fitoterápicos manipulados, mas que não tem a mesma exigência, tá?
E aí, como garantir a qualidade, então, do fitoterápico, né? Como eu falei, o maior desafio é a área que eu trabalho, inclusive na pesquisa, né? E a RDC de 2014, de 2014, né? Ela é mais atual, é a atual que nós temos, eu digo assim, de todas que nós tivemos, é a mais rígida no que se compete à garantia de qualidade, né? E essa figura, ela mostra por que é difícil, é um desafio, porque quando a gente pensa em medicamento sintético, nós conhecemos a composição química que tem lá naquele produto. No fitoterápico, não, porque podem ter várias substâncias lá dentro, uma matriz química complexa, então é muito difícil fazer essa qualidade, né? O controle de qualidade. Além disso, a planta é um ser vivo, então ela sofre com os fatores do estresse abiótico e biótico do meio ambiente, então ela pode alterar o conteúdo, o teor desses metabólitos secundários, né, dessas substâncias, dependendo das condições ambientais. Então, aí que é o grande desafio. E no controle de qualidade dos fitoterápicos, eu costumo dizer que a estratégia usada é utilizar a determinação do marcador. E eu considero muito importante o farmacêutico entender o que é o marcador, porque isso é exigido na resolução atual, né, na RDC, e também o perfil cromatográfico. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Arpagophytum procumbens, né, que é uma planta bastante utilizada, tem vários fitoterápicos registrados na Anvisa, é um anti-inflamatório, que é chamada de garra do diabo. A parte da planta usada são esses tubérculos secundários, e aqui nós temos o cromatograma obtido por HPLC. Então, esse pico majoritário aqui, ele é referente ao arpagosídeo, que ele é considerado o marcador dessa planta, né? Então, o marcador, geralmente nós escolhemos uma substância que tem uma quantidade um teor maior na espécie e que também seja mais seletivo em relação àquela planta, que a gente possa diferenciá-la de outras espécies e que também ele possa ser usado em vários ensaios de controle de qualidade que tem que ser feitos, que a gente consiga monitorar o teor dessa substância. Então, esse marcador ele é muito importante, porque ele vai, inclusive, influenciar, vai ser responsável pela prescrição terapêutica do fitoterápico. Aqui eu trouxe um exemplo de uma bula, né, do Bioflan, que contém como ativo o extrato de Arpagophytum procumbens. Então, em documentos oficiais do Ministério da Saúde, diz que a dose, para ter o efeito anti-inflamatório, né, o comprimido gastro-resistente que contém esse extrato, para ter o efeito, o paciente tem que tomar de 30 a 100 miligramas de arpagosídeo por dia, do marcador. Então, o farmacêutico, né, que também participa do desenvolvimento do fitoterápico, né, do controle de qualidade também, ele tem que fazer esse cálculo, né, de quanto, ele tem que ter o conhecimento de quanto que vai ter do marcador naquele comprimido contendo tantas miligramas de extrato. Então, aqui na bula, quero destacar aqui, que toda a bula de fitoterápico, ela sempre vai trazer dessa forma, no caso, comprimidos revestidos gastro-resistentes, tem o extrato seco de Arpagophytum procumbens, 250 miligramas, a gente sabe que em cada 250 miligramas tem 30 miligramas de arpagosídeo. Então, isso aqui é uma informação muito importante, porque é aqui que a gente vai conseguir manter o efeito terapêutico, tá? Então, a gente sabe que o paciente vai ter que tomar, no mínimo, um comprimido por dia, ou até 3 para chegar em 100 miligramas. Essa informação é muito importante, e nos fitoterápicos industrializados é dessa forma que a gente visualiza, na bula, ou no folheto informativo. E o mesmo aqui, outro exemplo, o Cronel, que é um fitoterápico desenvolvido no Brasil, com a aroeira, né, uma planta nossa, é um medicamento de uso ginecológico, e também é interessante, no caso, a parte utilizada da planta são as cascas, e nesse caso o marcador é o ácido gálico, que é um fenólico, né? Então, a mesma coisa. A gente sabe que em correspondência aqui de extrato presente no gel, a gente tem 0,322 miligramas de ácido gálico por grama, sabendo que no aplicador do gel vaginal é 6 gramas, então a gente multiplica 0,322 por grama vezes 6, a gente sabe que a mulher ela vai fazer a administração de 1,932, que é exatamente o que consta na Rename, que deve ser a dose diária para ter o efeito terapêutico esperado, que é a ativação antimicrobiana, tá? Então, esse marcador, realmente, o conhecimento dele é muito importante. Eu costumo dizer que os marcadores, eles conectam o processo produtivo, o desenvolvimento de um fitoterápico, desde lá do cultivo, pós-colheita, né, até a preparação do derivado vegetal, que é o extrato, chegando no produto acabado, que pode ser uma cápsula, um comprimido, um gel, um creme,
nós temos que provar a estabilidade fitoquímica nesse processo, que nós não estamos degradando aquela matriz complexa. Então, isso é visto por meio do marcador e do perfil cromatográfico. E isso vai garantir a reprodutibilidade do efeito terapêutico dos lotes, né? Visto que a planta é um ser vivo que tem todos os fatores ambientais aí atuando na biossíntese dessas substâncias. Então, como um outro problema, né, eu elenquei vários aqui em relação ao que o farmacêutico tem que ter o conhecimento, que eu vejo, assim, que são problemas realmente que geram muitas dúvidas. Primeiro, essas formas de utilização da fitoterapia. Tem que entender a diferença entre uma planta fresca, o que é uma droga vegetal pulverizada, né, um extrato. Entender a diferença entre os fitoterápicos manipulado e industrializado, a diferença entender qual é a parte que tem que ser usada. Já vou dar um exemplo para vocês em relação também qual é a espécie que tem que ser usada, qual é aquela que já tem segurança e eficácia comprovada, né? Entender que um extrato enriquecido não é igual a uma substância isolada, também vou dar um exemplo para vocês. Entender que o efeito terapêutico de uma droga vegetal pulverizada, por exemplo, uma cápsula contendo droga vegetal pulverizada, é diferente do efeito terapêutico de um porque aqui nós temos ainda o tecido vegetal, é uma planta que foi seca e moída, virou um pó. E é diferente de um extrato, que você extraiu as substâncias ativas, você não tem mais a parte vegetal, tá? Então, até a absorção, a questão do metabolismo é diferente. Um óleo essencial obtido da mesma espécie é diferente de um extrato orgânico obtido da mesma espécie. Também é muito importante entender essa diferença do óleo para o extrato orgânico. Então, no meu entendimento, tem muitos cursos de especialização em fitoterapia que são muito bons no país, mas muitas vezes alguns cursos focam muito no efeito terapêutico, e eles esquecem de focar justamente nessa diferença dos produtos e deixar bem claro para os prescritores, né, qual é a diferença, porque isso vai influenciar no efeito terapêutico. E aqui eu trouxe o que eu falei ali, que extrato rico em extrato enriquecido não é a mesma coisa que substância isolada. É só um exemplo da cúrcuma longa, tem vários tipos de insumos no Brasil. Eu trouxe só um, que é esse caso limítrofe, que a gente chama, né? Por exemplo, um extrato rico em 95% em curcuminoides não é curcumina isolada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O extrato rico em curcuminoides, ele pode ter esses 3 curcuminoides, que esse aqui é o perfil mais característico, que é quase limítrofe, que eu digo, porque ele é muito puro para ser considerado um fitoterápico, que são misturas complexas, né? Mas não é a mesma coisa que a gente dizer que nós estamos prescrevendo o uso da curcumina pura, tá? Outro exemplo aqui que eu falei que nós temos que tomar cuidado com a parte da planta e com a espécie. Essa cromatografia em camada delgada aqui são várias espécies de passiflora, que é o maracujá que nós conhecemos, né? Então, aqui a primeira é o maracujá de suco, que nós conhecemos aqui no Brasil. Aqui é o perfil cromatográfico das folhas, né? Aqui a fitoquímica de flavonoides aqui das folhas. Nessa em vermelho aqui já é o princípio ativo dos fitoterápicos comercializados no Brasil, que contém passiflora incarnata. E aqui em verde seria o princípio ativo da maracujina, que não é mais, né, passiflora lata, mas era no passado. Todas são passiflora, mas o perfil químico é diferente. Então, o prescritor tem que entender qual é a parte da planta usada, que não é o fruto também, né, que as pessoas confundem achando que é o suco, que é a casca, não, são as folhas, a parte da planta usada. E também entender qual é a planta que nós temos, que tem que ser prescrita. Isso é um exemplo, mas isso serve para todas as demais plantas, tá? E a questão da fake news, né, propagandas enganosas, produtos irregulares, adulterados. Então, eu tenho trabalhado isso, a gente analisa os produtos, eu tenho produzido material sobre isso também para alertar as pessoas, né, e porque a gente tem uma regulação tão exigente fitoterápica, nós sabemos que eles são medicamentos, mas aí surgem esses produtos irregulares e acabam com os fitoterápicos. Eu digo assim, que eles acabam com a imagem dos fitoterápicos. Então, nós escrevemos um artigo para a revista Flora, para a seção Fitofake, eu e meu colega. Esse produto, Nossa Saúde Total, nós avaliamos aqui na UFRN. Lendo o rótulo, parece que é uma planta para tratar problemas inflamatórios. E olhando aqui para quem trabalha com planta, a gente já associa ARP, parece que tratar-se da Fagophilum procumbens, da garra do diabo.
mas só olhando para esse produto a gente consegue visualizar que isso não é um fitoterápico, ele não tem as características de medicamento, ele não tem o número de registro conforme a Anvisa, né? Então a gente já desconfia. Nós fizemos a análise das cápsulas desse produto aqui no laboratório e por uma análise simples por CCD nós já constatamos a presença de diclofenaco. E posteriormente por uma análise para HPLC acoplado ao espectrômetro de massa, nós confirmamos a presença da composição química do Dorflex, só que muito alta. Então, a paciente que estava usando esse produto era uma senhora idosa que já não conseguia caminhar mais de tanta dor que ela sentia, e ela parou de sentir dor depois que ela começou a usar. Então, isso aqui é um risco à saúde, porque ele contém anti-inflamatório não esteroidal, né, ele não contém planta, tá, e relaxantes musculares, né, então, tem pessoas que são alérgicas, que não podem utilizar, já fazem uso crônico de outros medicamentos, então, aqui, eu chamo atenção para esse tipo de produto, tá? Esse outro aqui, esse folder, eu recebi aqui na frente da faculdade de farmácia, é outro produto que é completamente, olhando para ele, a gente já consegue detectar vários problemas. Primeiro, que não pode ser fitoterápico suplemento nutricional, isso não é permitido, né, no Brasil. Quando a gente vê uma associação muito grande de plantas, pode ficar desconfiado que isso não é fitoterápico, porque é muito difícil você comprovar a qualidade de um extrato ou uma associação de 2, 3 extratos, imagina ter 10 plantas associadas, tá? E quando tiver uma associação muito grande, um número de indicações muito grande, também fiquem atentos que isso não é fitoterápico. Não tem como um produto ter todos esses efeitos aqui, ó. Tratar reumatismo, dor de cabeça, bursite, lombalgia, problemas na bexiga, ovário, depressão, diabetes, não tem como, tá? E ainda ele termina assim, ó, só não elimina se a doença já estiver em fase final ou em caso cirúrgico. Tá, esse leite da Moreira, lá no sul, foi avaliado pelo meu orientador, né, em Santa Catarina, eles também encontraram anti-inflamatório sintético aqui, mas olhando no Google, se vocês fizerem uma pesquisa, ainda tem esse produto para vender, tá? Então, fiquem atentos com isso. E aí tem uma cartilha que eu queria mostrar para vocês da Anvisa, que foi publicada no passado, ela orienta sobre vários aspectos em relação a fitoterápicos e plantas medicinais, e eu acho importante ler esse material, está disponível, ele foi muito bem elaborado, e eles também destacam essa questão desses produtos irregulares e as frases que são comuns. Sempre quando coloca um produto 100% natural, que dá ideia, suplemento nutricional, medicamento natural, esse tipo de frase não tem fitoterápico registrado, industrializado, né, registrado na Anvisa. Então, esse tipo de frase chama atenção para ser um produto irregular, tá? E eu queria também mostrar, nós fundamos Fitoterapia Consciência em 2016, e a ideia era justamente esse combate às fake news e fortalecer o uso seguro e racional de plantas medicinais fitoterápicas. Então, a gente trabalha nessa linha, assim, para tentar passar informação com uma linguagem muito simples. Nós estamos trabalhando e aprendendo a conversar com a sociedade, uma linguagem simples, que é diferente da linguagem que a gente usa na universidade, né? E o último problema que eu elenquei foi a questão ao mito, que as pessoas acreditam que produto natural não faz mal, e isso não é verdade, né? Eles têm várias interações, podem ter efeitos adversos, né? Então, o fato verdadeiro qual é? Produto 100% natural é cheio de substâncias químicas, e é isso que a gente tem que explicar à população, tá? Nós temos muitos metabólitos secundários ali, e todos são substâncias químicas. A morfina que nós usamos hoje em dia, não é um medicamento sintético, foi obtido de uma planta. Ela é sintetizada no laboratório, mas ela é uma substância química que foi descoberta de uma planta, tá certo? Então, é isso que a gente tem que passar para a sociedade, que a planta tem muitas substâncias químicas, tá? E, como para finalizar minha fala, vou passar, então, na sequência, a doutora Bárbara Cabral e depois a Júlia Fernandes. Eu considero, assim, que o mais importante para o uso racional de plantas medicinais fitoterápicos é o conhecimento, não tem outra forma. O farmacêutico, ele quer participar, escrever, participar de programas de fitoterapia no país, tem que estudar, tem que entender sobre fitoterapia, é um mundo muito complexo. Eu não digo que medicamentos sintéticos não são. Fitoterapia, a complexidade das plantas, né, e das formas de apresentação, do controle de qualidade, tem que estudar. Então, só o conhecimento, assim, para a gente conseguir fazer um uso racional. Então, muito obrigada a todos. Passo a palavra agora à Bárbara. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Silvana
em estar aqui compartilhando um pouco sobre esse universo que são as plantas medicinais e os fitoterápicos. Pode passar, professor. Então, pessoal, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de trazer um questionamento para todos vocês. Então, eu gostaria de saber, e vocês podem responder aí no chat, o que é que vocês acham? Vocês acham que o farmacêutico ele tem legalidade para prescrever plantas medicinais e fitoterápicos? Então, eu gostaria de saber de vocês. Aqui a maior parte do público já são farmacêuticos. Então, você, farmacêutico, pode prescrever plantas medicinais e fitoterápicos? Então, quem respondeu, ou quem vai responder que sim, está corretíssimo. O farmacêutico, ele pode sim prescrever plantas medicinais e fitoterápicos. E isso está assegurado pela Resolução 586 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Então, lá nessa resolução, fala que o farmacêutico, ele pode prescrever plantas medicinais, drogas vegetais, medicamentos industrializados e preparações magistrais, desde que não sejam de prescrição médica. Então, o farmacêutico, ele pode sim prescrever, mas aqueles que são isentos de prescrição médica, certo? Aí surge uma segunda pergunta. Será que todos os farmacêuticos podem prescrever? A gente já viu que ele tem legalidade para prescrever, mas será que todos podem prescrever? Então, pessoal, existe uma resolução mais antiga, que é a Resolução 546 de 2011, que fala que o farmacêutico, para ele prescrever plantas medicinais e fitoterápicos, é necessário ele ter cursado a disciplina de fitoterapia, com carga horária de, no mínimo, 60 horas, e ter feito o estágio também na área de fitoterapia, com carga horária mínima de 120 horas. Ou esse profissional ter feito o curso de especialização em fitoterapia. Então, resumindo o que eu falei, o farmacêutico, ele tem legalidade na prescrição de fitoterápicos e plantas medicinais, mas existem alguns pré-requisitos para que ele possa prescrever essas plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição médica, tá certo? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, só a título de conhecimento mesmo, essa instrução normativa número 86 de 2021. Eu acredito que a maior parte dos farmacêuticos que estão aqui já tem conhecimento a respeito dessa instrução normativa, já que ela mostra a lista de medicamentos isentos de prescrição. Então, nessa instrução normativa, você vai encontrar todos os medicamentos que são isentos de prescrição, inclusive os fitoterápicos. Então, lá no anexo 3 da lista, você vai encontrar os fitoterápicos. Eu trouxe até um exemplo de como você vai encontrar lá na lista, tá certo? Então, se você tem dúvida se aquele fitoterápico pode ou não ser prescrito, então você vai lá na Instrução Normativa 86, lá no anexo 3, e consulta para saber essa informação, tá certo? Então, pessoal, existe alguns documentos oficiais que eles vão nortear a prescrição, tanto a prescrição por parte do médico, como também por parte do farmacêutico ou outro profissional da saúde prescritor. E um desses documentos de grande relevância é o memento fitoterápico. Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar desse documento, mas é um documento bastante importante. Isso porque, pessoal,
ele vai trazer várias informações farmacológicas e toxicológicas em relação a várias plantas. Então, eu trouxe até aqui um exemplo de uma planta que está lá no memento fitoterápico, a aloe vera, e vocês podem observar que vocês encontram várias informações a respeito daquela planta. Você encontra lá indicações terapêuticas, contraindicações, precauções em relação ao uso, efeitos adversos, interações medicamentosas, principais classes químicas que tem ali naquela planta e informações sobre segurança e eficácia. Então, é um documento que o prescritor, aquele profissional que vai prescrever plantas medicinais e fitoterápicos, tem que estar por dentro, tem que ter o conhecimento, tá certo? Mas também existem outros documentos que eu também quero mostrar para vocês, como, por exemplo, por exemplo, a Instrução Normativa número 2, de 2014. Então, nessa Instrução Normativa, você vai encontrar a lista de produtos fitoterápicos e tanto de medicamentos fitoterápicos como de produtos tradicionais fitoterápicos que tem registro simplificado. Então, vocês vão encontrar informações sobre esses fitoterápicos em relação às suas indicações, sua posologia, precauções em relação ao seu uso. Então, é outro documento que você, como farmacêutico, pode utilizar no ato da prescrição, certo? Outro documento que eu também gostaria de falar para vocês é sobre o formulário de fitoterápico da farmacopeia. Esse documento, ele é muito importante, principalmente para os nossos colegas que trabalham na farmácia de manipulação, porque nele a gente vai encontrar várias formulações fitoterápicas oficinais. Então, lá você vai encontrar orientações em relação ao preparo de alguns produtos, você vai encontrar também as indicações, o modo de usar. Então, é um documento bastante rico para os nossos colegas que trabalham em farmácia de manipulação e também trabalham em farmácias vivas, certo? A gente tem a versão mais nova do formulário de fitoterápico da farmacopeia, que é a segunda edição. A primeira publicação, ela ocorreu em 2011, foi um marco muito importante, a publicação em 2011 desse formulário, mas hoje ele já foi revogado, essa primeira edição, pela segunda edição. Então, quando vocês forem consultar, vocês vão levar em consideração a segunda edição do formulário de fitoterápico da farmacopeia, certo? E para terminar, pessoal, para terminar minha fala em relação aos documentos oficiais que vocês podem usar na prescrição, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas monografias que estão disponíveis, que são monografias que, se vocês forem lá no site do Ministério da Saúde, vocês vão ter acesso. Hoje a gente tem aproximadamente 18 monografias, são monografias de plantas de interesse do SUS. Essas monografias, elas são revisões sistemáticas de várias plantas medicinais, e lá vocês vão encontrar várias informações farmacopeicas em relação à planta. Vocês também vão encontrar informações a respeito daquela planta, informações toxicológicas, informações farmacológicas. E vale salientar, pessoal, que aqui o nosso grupo de pesquisa aqui na UFRN participou da revisão para a produção dessas monografias. Aqui a UFRN contribuiu com 5 monografias que estão atualmente hoje publicadas, e atualmente existem outras monografias que estão em andamento, e a UFRN, ela também está contribuindo, o nosso grupo de pesquisa, liderado pela professora Silvana, a gente está em andamento com 4 novas monografias, certo? Então, essas monografias, pessoal, elas
elas podem ser consultadas em relação a vocês, se vocês quiserem saber informações a respeito da segurança e eficácia de várias plantas. Mas só lembrando que existem várias plantas que estão nessa monografia, que estão nessas monografias, mas que ainda não estão com sua eficácia e segurança comprovada. Então, porque elas servem justamente para dar um embasamento, principalmente para os pesquisadores. Então, muitas vezes, aquela planta, ela está faltando ainda estudos que comprovem segurança e eficácia, e através desse levantamento que é feito, isso norteia para que novas pesquisas sejam realizadas no país. Tá certo? São plantas que o SUS ele tem interesse, que futuramente elas se tornem fitoterápicos. E agora, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre algumas situações que são passíveis de intervenção fitoterápica. Será que todas as doenças é passível de tratamento com fitoterápico? Então, a resposta é não. Então, nem todas as doenças podem ser tratadas com plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a indicação é que as doenças que podem ser tratadas sejam doenças que tenham pouca gravidade, ou seja, que o paciente ele não tem uma gravidade tão grande. Então, normalmente são para distúrbios menores. Normalmente, quando se tem uma doença de alta complexidade, os fitoterápicos não podem ser o tratamento principal. Ele tem que ser um tratamento adjuvante. Um exemplo disso, a gente trabalha hoje com a casca da farinha do maracujá, né? A gente está na etapa dos estudos clínicos, mas o nosso objetivo não é substituir a terapia que existe já para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1, mas sim ela ser usada como coadjuvante ao tratamento, certo? Então, é muito importante que nós, farmacêuticos, tenham essa ciência, né? Que os fitoterápicos, normalmente, eles são utilizados para problemas de saúde autolimitados. Podem ser usados também para a prevenção de doenças. A gente sabe que a maior parte das plantas, grande parte das plantas, tem efeito antioxidante e muitas delas podem ser utilizadas para diminuir algumas complicações de várias doenças crônicas, certo? Outra situação que os fitoterápicos podem ser usados são para transtornos leves de ansiedade e depressão. É importante destacar que não é para situações graves, né? Porque muitas vezes o paciente chega com uma depressão grave ou ansiedade já no estágio mais grave. Então, nesses casos, realmente tem que encaminhar para o médico para que ele faça uma intervenção com os tratamentos convencionais. Com os fitoterápicos, a gente pode fazer o tratamento dos casos leves, tá certo? Então, isso a gente tem que deixar muito claro para os colegas, para que, no momento da prescrição, vocês saibam, para que vocês tomem a decisão correta, certo? E para encerrar minha fala, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre alguns cuidados que a gente precisa ter na prescrição de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, existem alguns grupos que são vulneráveis. E esses grupos, a gente precisa ter muito cuidado. Então, a maior parte, eu acredito que a maior parte dos farmacêuticos que estão aqui trabalham em farmácia, em drogarias, então é muito comum as pessoas procurarem, né, tratamentos alternativos. Mas nesses grupos aqui, vocês precisam ter um cuidado maior. Então, crianças menores de 6 anos, a gente precisa ter cuidado, porque o metabolismo da criança, ele é diferente do metabolismo do adulto. Então, ela pode ter várias alterações no metabolismo, e isso pode levar à toxicidade, quando se utiliza fitoterápicos ou plantas medicinais. Lembrem que os fitoterápicos e as plantas não são constituídos apenas por uma única substância. Como a professora Silvana falou, ele é constituído por várias substâncias. Então, cada substância pode agir de uma forma diferente e também muitas substâncias são metabolizadas lá no fígado
E isso pode gerar uma sobrecarga e até mesmo uma toxicidade. Além disso, a estrutura da criança, o perfil corporal dele, a massa muscular dela é diferente do adulto. E isso vai requerer doses diferenciadas. Então, a dose para uma criança tem que ser diferente da dose do adulto. Então, o farmacêutico ele tem que estar atento a isso, certo? Outro grupo que merece muita atenção são as grávidas e as lactantes. Isso porque existe uma lacuna muito grande em relação aos estudos de segurança nesses grupos de pacientes. Então, não existe tantos estudos de segurança em grávidas e lactantes. Então, as substâncias que estão presentes nas plantas medicinais e nos fitoterápicos podem, por exemplo, na mulher grávida, ultrapassar a barreira placentária e pode lá causar várias alterações no feto, causar anomalias, toxicidade no feto. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse grupo. E nas lactantes também, porque as substâncias que é ingerida pela mãe pode ser excretada pelo leite materno, e isso pode levar a uma toxicidade ao bebê. Então, tem que ter cuidado nesses grupos, aliás. E o nosso último grupo, que merece muito cuidado. Esse grupo, ele merece mais, não é que merece mais cuidado, mas a gente precisa ter uma atenção maior, porque é um dos grupos que mais procuram fitoterápicos na farmácia, que são os idosos. Então, os idosos, a gente precisa ter um cuidado maior. Os idosos, a gente vai encontrar alterações no metabolismo deles. Então, algumas plantas podem causar toxicidade neles. Além disso, os idosos, eles não utilizam apenas um medicamento. A maior parte utilizam vários medicamentos. Então, os constituintes da planta podem interagir com esses medicamentos e causar vários tipos de interação. E só para terminar, eu gostaria de citar uma interação muito importante que acontece no idoso. Então, com uma planta com fitoterápico que parece inofensivo, mas que acontece essa interação. Então, a gente tem fitoterápicos no mercado, como, por exemplo, a cáscara sagrada, o sene, que são fitoterápicos usados para constipação. E eles têm uma interação muito forte com a digoxina, que é usada para insuficiência cardíaca, muito usada por vários idosos. Então, a digoxina já tem um baixo índice terapêutico, então ela já requer um cuidado especial. E quando aquele idoso usa a digoxina junto com o fitoterápico desse, por exemplo, a cáscara sagrada, os constituintes lá da cáscara podem potencializar o efeito tóxico da digoxina. Isso pode ser fatal para esse idoso. Se ele usar, por exemplo, medicamentos antihipertensivos, como diuréticos de alça ou diuréticos tiazídicos, e se usar também a cáscara sagrada ou o sene, isso pode potencializar, por exemplo, a hipocalemia e causar várias alterações no ritmo cardíaco desse idoso. Eu citei esses exemplos só para vocês terem uma noção que as interações entre plantas e medicamentos convencionais, elas existem. E a gente precisa ter cuidado, principalmente em idosos que normalmente faz uso de vários medicamentos. E para terminar, a gente, como farmacêutico, precisamos também ter um cuidado maior em pacientes hepatopatas, pacientes nefropatas e pacientes que usam anticoagulantes, porque vários fitoterápicos também têm efeito anticoagulante, e isso pode potencializar o efeito desses medicamentos, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. A fala foi curta, né? Mas eu espero que, através dessa fala, né, de tudo que já foi dito, que a gente tenha plantado uma semente aí para que vocês busquem mais o conhecimento a respeito da fitoterapia. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Júlia, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela de fitoterapia lá na França. Obrigado, Boa Bárbara. noite. Boa noite, Júlia, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo.
Obrigada. Eu vou começar, eu vou tentar ser breve, certo? Vou tentar não extrapolar os 10 minutos. Então, se eu falar um pouco rápido, vocês relevem, porque eu já falo rápido naturalmente, já sou acelerada. Tá bom, Então, Júlia, obrigado. Nada. Então, a professora Silvana, eu agradeço muito o convite. Eu sou aluna da professora Silvana desde a minha iniciação científica, então foi ela que me iniciou nessa vida da fitoterapia, então tudo que eu sei eu aprendi com ela. E ela me convidou hoje para mostrar um pouco de como é a minha experiência enquanto docente nessa parte de fitoterapia aqui na França. É uma oportunidade incrível essa que eu estou tendo, né? Ver um novo ponto de vista, como eles tratam a fitoterapia, o quão o farmacêutico é importante nesses casos, na utilização da fitoterapia na farmácia, né? Então, para mim, eu estava conversando com ela, eu falei, foi até um choque a importância, né, dessa disciplina, porque é muito forte, se é uma disciplina obrigatória na grade curricular do farmacêutico aqui, e eles têm um conhecimento não só da parte, como é que eu posso dizer, farmacológica, indicação terapêutica, mas também do reconhecimento de drogas vegetais. Então, é um pouquinho disso que eu vou mostrar hoje, mas vai ser bem breve, certo? Para começar, esse gráfico que eu coloquei aqui é um gráfico que mostra a diminuição do consumo de medicamentos na França nos últimos anos. A França era o país da Europa que mais tinha o consumo de fitoterapia, de medicamentos de forma geral, e passou a ser o segundo, sendo ultrapassado pela Alemanha. Em contrapartida, professora, pode ir passar. Em contrapartida, o consumo de fitoterápicos aumentou de forma muito grande nos últimos anos na França. Isso porque os franceses, eles acreditam na fitoterapia, utilizam muito como alternativa e também como complemento à medicina convencional. E quem pode passar, professora, e quem é o profissional que é o especialista dos fitoterápicos, o profissional que é especialista, isso é consenso em todas as profissões de saúde aqui, é o farmacêutico, é ele que é o especialista, é ele que é o detentor na entrega desses medicamentos, ou seja, na dispensação. Nenhum medicamento fitoterápico, ou seja, nenhum fitoterápico que é registrado como medicamento, ele pode ser dispensado, ele pode ser entregue ao paciente que não seja na presença do seu farmacêutico. Então, por que isso? Porque a grade curricular do farmacêutico, ela é forte e ela é concisa na área de produtos naturais. Além das disciplinas de farmacognosia, que é o que insere a gente nos produtos naturais, na importância, no conhecimento. Às vezes a gente não tem noção que muitos daqueles medicamentos convencionais que a gente encontra na farmácia, eles foram extraídos a partir de plantas medicinais, foram modificados, ou até hoje são extraídos a partir dessas plantas. Então, é na farmacognosia que a gente é introduzido, mas também os conhecimentos de botânica são obrigatórios e as disciplinas de fitoterapia e aromaterapia em diferentes etapas da formação. Então, ele é o profissional mais adequado para fazer essa dispensação, fazer essa indicação e fazer esse aconselhamento, né? Falando de interações, contraindicações, efeitos adversos. E eles usam um recurso aqui que eles chamam de ficha farmacêutica de registro, que é o dossiê farmacêutico. Pode passar, professora. E essa ficha, esse dossiê, ele é específico para cada paciente, é um documento online, né? Todo paciente, assim como nós no Brasil, nós temos o cartão do SUS, aqui eles têm um cartão que se chama a Carta Vital, tem esse chipzinho, e lá dentro tem todo o registro da memória do paciente, nos médicos, atendimento em farmácia, tudo isso. Então, no momento que o paciente chega na farmácia, o farmacêutico o convida a preencher esse dossiê farmacêutico, que normalmente, se o paciente não tem doenças crônicas, ele é registrado a cada 3 anos, né? Fica a memória de 3 anos, mas em caso de doenças crônicas é diferente. Mas pronto, no caso de fitoterápico, a cada 3 anos, e ele indica o quê? Ele indica a identificação do paciente e os medicamentos que ele toma, quanto ele toma, qual a posologia, quando foram dispensados, né? Então, em qualquer farmácia que ele vai, ele apresenta a sua carta vital, eles têm uma maquinazinha e lá eles acessam o registro daquele paciente. Então, o farmacêutico, ele fica mais, como é que eu posso dizer, tranquilo em fazer esse acompanhamento, né, com o paciente. Próximo slide. Se estiver rápido, vocês podem falar.
Bom, então, essas plantas medicinais, elas podem ser encaminhadas para a indústria farmacêutica ou para o farmacêutico de oficina. Uma coisa que eu esqueci de falar, que aqui eles têm a profissão de produtor de plantas medicinais, né, de drogas vegetais, e eles são os profissionais que cultivam, e são eles que vão vender e entregar essas plantas para a indústria farmacêutica ou para a farmácia, porque a farmácia manipula também fitoterápicos aqui, seja por meios da dispensação de drogas vegetais, realmente, em pequenos sachês, ou de preparações magistrais e oficinais. Então, as plantas medicinais, elas podem ir frescas ou na forma de droga vegetal para a indústria, e da mesma forma para a farmácia, onde o farmacêutico faz o reconhecimento dessas drogas vegetais, né? Ela já vem com certificado de qualidade, mas o farmacêutico faz esse reconhecimento por meio da análise botânica, que é descrita na farmacopeia. Então, tanto quando você pega a farmacopeia brasileira, na monografia, ela faz a descrição macroscópica da planta, do mesmo jeito é aqui, então são legislações bem parecidas. Então, esse reconhecimento é feito baseado na descrição da farmacopeia, né? Então, eles têm que ter esse conhecimento de reconhecimento de droga vegetal. E o fitoterápico ele é reconhecido como medicamento. Por quê? Porque ele responde às definições de medicamento, né, que já foi discutido anteriormente aqui. E aqui a gente tem um caso particular dos tisanes, que são as misturas de chás, de drogas vegetais, né? Então, eles misturam algumas drogas vegetais e que eles chamam aqui essa mistura de tisane, e são dispensadas na farmácia. Mas existem algumas recomendações, né, tanto na farmacopeia como no formulário nacional da farmacopeia, para essa dispensação e também preparação de tisanes, que eu vou falar mais na frente. Próximo. Bom, quanto aos produtos industrializados, eles podem ir pela forma de fitoterápicos, né, que a gente chama de fitomedicamentos, ou de suplementos alimentares. Quando ele é suplemento alimentar, ele não é mais medicamento, então ele foge do monopólio farmacêutico. Não é obrigado a existir um farmacêutico para fazer a indicação daquele fitoterápico, mas uma vez sendo medicamento, sendo fitoterápico, apenas farmacêuticos podem fazer essa dispensação. A dispensação de fitoterápicos do monopólio farmacêutico é considerada como exercício ilegal da farmácia. Então, isso é bem claro aqui. As agências que regulam fitoterápicos e complementos alimentares, elas são diferentes, né? A Agência Nacional de Saúde na França e a Agência de Medicamentos da Europa, né? Uma vez que a França faz parte da União Europeia. E para complementos alimentares é a Agência Nacional de Segurança de Alimentos, de Produtos Sanitários, Meio Ambiente e Trabalho, e, a nível Europa, a EFSA. Então, são esses órgãos que regulam, são separados. A autorização de comercialização é diferente, são procedimentos diferentes, certo? Pode dar só mais um passadinho? E a segunda também, professora. Esses complementos alimentares, eles não podem ter efeitos terapêuticos. Nenhuma alegação pode ser feita na embalagem do medicamento, porque uma vez que a alegação de efeito terapêutico, ele não se encaixa mais como complemento alimentar. E além de serem base para fitoterápico e para suplemento alimentar, eles podem estar também em dispositivos médicos, em cosméticos, podem ser utilizados para a extração de óleos essenciais, na aromaterapia, entre outros, e tudo isso é regulamentado. Próximo. Bom, eu trouxe essa tabela simples, resumida, só para dizer que nós temos órgãos que fiscalizam os fitoterápicos e os complementos alimentares, são órgãos diferentes, autorização de comercialização diferente e também plantas. Na farmacopeia francesa, existem 540 plantas registradas que podem ser vinculadas na forma de fitoterápicos. E uma vez na forma de fitoterápicos, são monopólio farmacêutico. Recentemente, não tão recentemente, porque foi em 2008, 148 plantas foram retiradas do monopólio farmacêutico. Quando elas são retiradas desse monopólio, elas podem ainda ser vinculadas como fitoterápico, mas também como complementos alimentares. E aí, não é obrigado mais o farmacêutico. Próximo. E acho que para finalizar, nós temos mais 2 slides. É só para mostrar a diferença, né? Como a professora Silvana falou, no Brasil nós temos os medicamentos fitoterápicos, os produtos tradicionais. Aqui a gente tem 3 tipos, eles respondem aos mesmos controles de qualidade, mas a forma de comprovar a eficácia é diferente. Em relação ao produto tradicional, eles são divididos em 2, o uso bem estabelecido e o uso tradicional, e isso vai com relação ao tempo de comprovação dessa tradicionalidade do uso. Pode passar, professora?
que para uso bem estabelecido são 10 anos e para uso tradicional são 15 anos de utilização na União Europeia. No próximo slide, é só para mostrar que existe uma harmonização entre a regulação na França e a regulação na Europa, né, uma vez que faz parte, então eles têm essa convenção entre eles, mas não quer dizer que a França ou qualquer outro país da Europa não possa impedir um medicamento que é autorizado de comercialização na Europa ou autorizar um medicamento que não está dentro da legislação europeia. E uma coisa importante, isso eu acho super importante para nós também no Brasil, é que a Agência de Medicamentos da Europa, eles têm um comitê, e esse comitê ele produziu mais de 160 monografias de drogas vegetais, e essas 160 monografias são muitas plantas que são utilizadas no Brasil. E lá você encontra posologia, interação medicamentosa, a forma de vincular, quando ele é industrializado, quando ele é manipulado, todas essas informações, o acesso é livre, vocês podem estar consultando. E essa legislação europeia ela é muito semelhante às regras e exigências que a Anvisa nos faz no Brasil. Ela é muito semelhante à nossa resolução 26, inclusive nas regras de embalagem que tem que dizer especificando que é medicamento, se é tradicional, as alegações, tudo bem direitinho. São muito semelhantes essas legislações. E para os trianes, não vão pensar que, assim, qualquer droga vocês podem misturar. Não, existe no Formulário Nacional uma monografia que fala quais são essas misturas. Então, nessa monografia, eles têm 3 anexos e mostram quais são as misturas entre drogas vegetais que são permitidas para liberar. Eles são dispensados como essa embalagenzinha, e as drogas vegetais são misturadas, né? Você pode adicionar drogas para melhorar sabor, para melhorar a aparência, mas que não tem efeito terapêutico. Então, se vocês tiverem curiosidade, são coisas liberadas, é acesso livre, vocês podem consultar, e vocês consultam o anexo e veem como são essas misturas. No penúltimo slide, é só para mostrar que também Júlia, na farmacopeia... Perdão te atrapalhar, preciso que tu finalize, porque nós temos É o ainda mais uma último. palestra. Tá bom, Fini. Tem essa monografia para a lista e como fazer esse chá, se é infuso, se é maceração e se é decocto. E para terminar, é só lembrar a frase célebre, só o último slide, professora. Não é porque é planta medicinal que não é isenta de perigos. Então, vamos fazer atenção e se formar para poder estar indicando e aconselhando o uso de plantas medicinais fitoterápicas. Para mim, tá bom. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado às meninas que palestraram. Obrigado, Silvana. Vamos fazer, então, dar continuidade, né, à nossa palestra. Vou apresentar o nosso próximo palestrante. Lembrando só o pessoal que está por aí, tá? Perguntas vocês podem fazer na nossa aba das atividades, tá? No final, a gente vai ter um tempinho para poder responder as perguntas de vocês, tá bem? Então, o nosso próximo palestrante é o Roger Dresch. Ele possui graduação em farmácia, ele é bioquímico de alimentos, doutor em ciências farmacêuticas e pós-doutor em química de produtos naturais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem ampla experiência em fitoterapia e em práticas integrativas e complementares em saúde. Participou como colaborador na elaboração de monografias para a farmacopeia brasileira. Atuou na produção e no controle de qualidade de indústria farmacêutica e de alimentos, incluindo implantação de sistemas de gestão de processos e de qualidade, com foco na melhoria dos processos e resultados. Foi consultor da Secretaria do Estado de Saúde na política de plantas medicinais e fitoterápicos. Foi tutor do curso Cuidados Farmacêuticos na Atenção Básica, aplicação do método clínico. É associado fundador da Associação Brasileira de Farmácias Vivas. Atua como consultor e docente em cursos de capacitação em plantas medicinais, fitoterapia, farmácia viva para profissionais da saúde. É terapeuta integrativo com formação em Ayurveda e é bolsista da Fiocruz. Seja bem-vindo, Roger. A palavra está com você. Boa noite, muito obrigado pelo convite e muito feliz por essa parceria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte. Então, a minha fala de hoje eu vou fazer algo mais prático, né? Como eu já sou há um bom tempo docente,
na área de plantas medicinais, fitoterapia e mais recentemente em farmácias vivas e agora como terapeuta Ayurveda também, é importante para o farmacêutico ter uma visão mais prática, tanto naquele que trabalha em farmácia, quanto em farmácia viva, ou então também que seja um terapeuta. Então, eu vou focar mais nessa parte, tá bom? Então, com relação à fitoterapia, o uso de medicamentos pelo Roger. usuário, sim. Perdão, deixa eu só te atrapalhar. Tu consegues colocar em modo apresentação para a gente conseguir enxergar o teu slide de forma melhor? Melhorou? Tu vai ter que colocar ele em formato de apresentação, vai ficar mais fácil. Eu coloquei até em apresentação, deixa eu fazer outro esquema aqui. Ali... Melhorou? Não, é que está aparecendo, Roger, a tua tela. Ele como se estivesse compartilhando a tela. Ali do lado da porcentagem tem aquele campinho ali da apresentação, tu coloca ali em apresentação para de repente. Isso. Tá, eu acho que então eu saio da apresentação e ponho em tela, que eu botei janela. Tem aqui em cima, bem na parte superior ali, tem a apresentação de slide. Se tu clicar ali, tem uma forma de apresentar ele. E daí ele vai ampliar o slide para a tela toda. Daí a gente vai conseguir enxergar os teus slides melhor. Só um pouquinho. Às vezes o meu computador briga comigo aqui. Melhorou ou piorou? É que segue ainda apresentando a tua tela do computador. Isso. E aí... Tá. Se tu olhares bem do lado, ali onde tu tá na tua tela de apresentação, agora, na verdade, tu saiu da tela de apresentação, eu acho. Sim, eu saí. Isso. Se tu voltar lá no teu, onde tá os teus slides, isso. Bem no canto inferior direito, tem aquele, isso, aí mesmo. Pois é, eu tô clicando aqui, mas... Agora foi. Deu. Agora deu. Engraçado. Agora tá eu fiz isso antes e não deu resultado. Ainda bem que agora funcionou. Agora funcionou. Pode seguir. Tá bom, obrigado. Então, com relação à fitoterapia, tá? Que já foi comentado que nós temos produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos. Isso tudo está englobado em fitoterapia. Então, o uso de medicamentos pelo usuário por automedicação ou prescritos por outros profissionais de saúde devem ser investigados pelo farmacêutico exatamente da mesma forma que os medicamentos com prescrição médica. Então, é muito importante o farmacêutico ter um domínio nessa questão dos fitoterápicos, porque muitos usuários eles acabam usando por automedicação. E outros profissionais de saúde muitas vezes também prescrevem, mas o farmacêutico é o profissional que mais tem conhecimento nessa área. E, mesmo assim, a gente vê muita precariedade no conhecimento de vários farmacêuticos nesse assunto, porque não é algo que ainda seja amplamente aprofundado o estudo. Então, é importante que os farmacêuticos façam formações depois da graduação nessa área de plantas medicinais e fitoterápicas para que se apropriem mais, que é um mundo de conhecimento muito grande, né? Então, o farmacêutico também deve perguntar se o usuário utiliza produtos de uso tópico, polivitamínicos, minerais ou outros suplementos alimentares, bem como preparados vegetais ou remédios caseiros. Por que isso? Porque outras substâncias ou outros produtos podem também ter interação. Planta medicinal interagem com planta medicinal. Então, por isso que é importante saber tudo que o paciente usa para ver se não há uma interação. E tudo pode interferir na efetividade e na segurança do tratamento farmacológico atual do usuário ou do tratamento que será iniciado. Então, o uso de plantas medicinais não é isento de riscos. As plantas podem ter substâncias tóxicas, alergênicas,
pode ter materiais estranhos. Quem compra planta medicinal na forma de aquelas plantas já embaladas a seco em saquinhos, olhem a qualidade, muitas vezes tem materiais estranhos, pode ter penas, pode ter excretas de roedores, pode ter até vidro, então muito cuidado. Contaminação por micro-organismos, se o material vegetal está mofado, coloquem tudo fora, não usem mais esse material, esse produto. Também a questão de contaminação do solo, do ar, da água, que nós temos agrotóxicos, nós temos metais pesados, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Isso é um problema muito presente nos dias de hoje, porque podem ser oriundos do próprio material vegetal ou por contaminação ambiental, né? Muitos deles se depositam nas plantas pela fuligem, então a gente acaba ingerindo esses compostos. Quem não domina muito bem a questão de processamento de plantas medicinais e faz uma secagem mais elevada da planta medicinal, essa secagem mais elevada também vai gerar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, tem que se estudar cada planta em especial quando se fizer a secagem, para não fazer uma secagem fora do ponto ideal. E as plantas medicinais podem interagir com medicamentos, alimentos ou com outras plantas medicinais. Nós também temos adulterações, então elas se dividem em falsificações e substituições. As falsificações normalmente não são intencionais, e daí se usam plantas medicinais semelhantes morfologicamente. E daí acaba se achando que é uma planta e é outra. Agora, as substituições realmente são intencionais, se troca uma planta pela outra. E quando não se tem conhecimento do uso da questão terapêutica por mais tempo, então não se recomenda usar por mais de 14 dias consecutivos uma mesma planta medicinal, salvo se já tiver estudos e dados de segurança. Então, ideal associar quantas plantas medicinais ou fitoterápicos diferentes. Eu uso muito este livro, que é um livro traduzido da Alemanha, que a Alemanha é o país que mais utiliza fitoterapia. Então, este livro, ele não recomenda usar mais do que 7 plantas medicinais diferentes na mesma composição. Por que isso? Porque as plantas entre si, misturadas, elas podem ter efeitos sinérgicos. Ou seja, ao invés de ser 1 mais 1, se forem 2 plantas adicionadas, esse 1 mais 1 pode ficar 8, né? Ou um efeito aditivo, que uma planta toma o efeito da outra, e a potencialização é quando uma planta aumenta o efeito da outra. Então, não é uma sinergia. Também pode ter o antagonismo. Os efeitos indesejados podem aumentar ou diminuir. Muitas vezes uma planta mete, né, nos efeitos indesejados da outra. Também pode ocorrer alteração na farmacocinética e incompatibilidades. O hipérico perforato, que é o hipérico, ele é uma planta que ele acaba gerando incompatibilidade química com muitos medicamentos sintéticos. Então, eu não recomendo nenhum paciente que esteja usando hipérico ou melhor, não usar hipérico se está usando um medicamento prescrito por um médico, porque vai interagir. O hipérico interage com as principais classes de medicamentos. Então, não é recomendado usar o hipérico junto com o medicamento. Então, o farmacêutico, quando fizer uma anamnese, isso entra do cuidado farmacêutico, ele deve perguntar para o paciente, ou para o usuário, no caso de uma farmácia, né? Qual é o nome popular e científico dessa planta medicinal? Muitas vezes o usuário não vai saber. Qual é a parte da planta usada? Qual é a procedência dessa planta medicinal? Se foi uma indicação de um vizinho, de um amigo, de um parente, ou se ele comprou de uma casa natural ou de uma farmácia, né? Nesse sentido também, quem indicou a planta medicinal? O modo de preparo, então se ele faz uma infusão, uma decocção, conforme a parte da planta medicinal, ou se faz uma infusão ou uma decocção. A posologia, né? Quantas vezes por dia ele vai usar essa planta medicinal. A via de administração,
se é tópico, se é uso oral, a indicação terapêutica para qual efeito e a data de início do uso, para evitar um uso crônico dessa planta medicinal. Então, a questão da toxicidade é muito importante, o farmacêutico conhecer a toxicidade. Eu, enquanto consultor na Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, por contratação, foi me solicitado fazer a REPLAME, que é a Relação Estadual de Plantas Medicinais, e agora nós temos recentemente publicada a 2ª edição. E eu vou mostrar depois mais 2 slides da REPLAME, onde ali tem das plantas medicinais mais usadas no Rio Grande do Sul, a questão de toxicidade. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que são do Rio Grande do Sul, porque as plantas do Rio Grande do Norte variam muito, né, com relação ao nosso estado, por uma questão de distância. Então, principalmente para o nosso estado, dá uma garantia, principalmente para quem trabalha no serviço público, consultar a REPLAME. Mas também tem documentos oficiais do Ministério da Saúde, da ESCOPO, da EMA e da Organização Mundial da Saúde, onde tem dados de toxicidade das plantas, fora uma infinidade de artigos científicos. Então, a REPLAME, ela auxiliou na formulação de relação de plantas medicinais para programas de fitoterapia, principalmente para a questão de farmácias vivas. Então, também na assistência farmacêutica, onde os municípios podem inserir essas plantas na REMUME, e também orientar com relação à pesquisa, porque muitas plantas, especialmente as plantas nativas, necessitam de mais pesquisas, e nesta REPLAME nós colocamos aquelas plantas que necessitam de mais pesquisa, tá? Então, aqui, só para citar como é que foi a questão do anexo dessa portaria, então, a evidência científica de toxicidade se colocava se era segura ou então algum critério de segurança. E se essa planta estava presente em compêndios oficiais, tanto a nível de Ministério da Saúde quanto da Europa. Então, nós colocamos 85 plantas, então tem bastante informação, e quando se colocava a informação de não haver dados na literatura consultada, é porque não existia uma toxicidade para uso humano dentro da posologia correta, porque planta medicinal tem que usar na posologia correta, porque senão pode ter problemas graves de saúde. Então, depois da anamnese, o que o farmacêutico precisa fazer? Ele deve também orientar o paciente ou usuário com relação à posologia, caso haja algum equívoco, também orientar quanto ao tempo de uso, a indicação terapêutica, a via de administração, o modo de preparo, e aqui eu coloquei especialmente no caso das plantas medicinais ou chás medicinais, porque o fitoterápico já está pronto, já veio um produto acabado, então não precisa ser feito um preparo, mas a planta medicinal e o chá medicinal precisa ser feito um preparo antes do uso. Também a parte da planta medicinal a ser usada, o armazenamento, que a gente já vai ver a seguir, a secagem da planta medicinal in natura, como deve ser feita, qual é o tempo e qual é a embalagem de armazenamento dessa planta medicinal que foi seca, reações adversas, toxicidade e contraindicações que essas plantas podem ter, reações de sensibilidade e interações com medicamentos, alimentos ou outras plantas. Então, é algo bem complexo. Com relação ao armazenamento, então deve-se evitar que esse armazenamento promova a contaminação do material vegetal por mofo, pragas ou insetos e exposição também à luz direta do sol e à umidade. Então, são vários critérios que devem ser levados em consideração. E hoje em dia nós temos muita radiação eletromagnética, então evitar que tanto a planta medicinal quanto o fitoterápico estejam próximos a locais que emitam radiação eletromagnética. E usar plantas em bom estado de conservação. E qual é o tempo e qual é a embalagem qual é o tempo e a embalagem ideal de armazenamento? Então, a embalagem ideal é o vidro. E o tempo? Eu recomendo 1 ano depois de seco o material vegetal. Acima de 1 ano já ocorre muita degradação dos compostos químicos da planta medicinal. E aqui, só a título de ilustração, eu coloquei
as plantas medicinais que mais interagem com medicamentos sintéticos. Então, em primeiro lugar, o hipérico, e depois, na sequência, o chá verde, o ginseng coreano e o ginkgo biloba. Depois, de forma intermediária, o alcaçuz, o nosso abacaxi e o salgueiro branco. E, num terceiro lugar, o piper metístico, que é a cava-cava, e a simicifuga, que é muito prescrita em farmácias de manipulação, na questão de problemas da menopausa. Então, vejam, essas plantas devem ter um cuidado muito grande com relação ao consumo delas junto com o medicamento sintético. E quais são as falhas e lacunas que nós temos atualmente com relação ao uso de plantas medicinais e fitoterápicas? Há uma subnotificação aos serviços de saúde sobre reações adversas de plantas medicinais por parte da população. Muitas vezes, pessoas passam mal por um consumo de planta medicinal ou fitoterápico e elas não notificam. E é muito importante notificar, porque isso entra na farmacovigilância. Também há uma ausência de levantamento preciso de reações adversas, principalmente com relação às plantas nativas. E o médico, muitas vezes, não pergunta para o paciente se ele está usando uma planta medicinal. E o paciente, por sua vez, também não acaba comentando com o médico. Então, há uma necessidade de maior diálogo nesse sentido. Também a forma de preparo e a forma de uso, muitas vezes tem equívoco por parte da população. Atualmente, tem muita aquisição de produtos pela internet que questionam aqui a qualidade, deve-se avaliar se esse produto realmente é seguro e se ele tem qualidade. E a quantidade equivalente de planta seca para uma planta in natura. Normalmente, seriam 3 gramas de... Isso é uma equivalência, né? 3 gramas de planta seca equivaleriam a 5 gramas de planta in natura. Então, não se pode usar a mesma quantidade de planta seca e planta in natura. E quando se tem dúvidas, nós temos, ou em caso de intoxicação, nós podemos ligar para centros de informações toxicológicas. Então, aqui eu coloquei o telefone do Rio Grande do Sul e o do Rio Grande do Norte, tá? Mas nós também temos o Notivisa, que é da Vigilância Sanitária, e nós temos o Disque Intoxicação da Anvisa. Então, são números muito importantes que os farmacêuticos precisam se apropriar, certo? Se eu estou falando um pouquinho rápido, me falem, mas eu sei que a gente já está no adiantado da hora. Então, agora eu vou falar um pouquinho de prescrição e prescrição farmacêutica. O Conselho de Prescrição, conforme o Conselho Federal de Farmácia, é um conjunto de ações documentadas relativas ao cuidado da saúde, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e outros problemas relacionados. Com relação à prescrição farmacêutica, então o farmacêutico está amplamente amparado, inclusive na questão das plantas medicinais e dos fitoterápicos. E nós temos resoluções específicas quanto a isso. Então, aqui eu coloquei a resolução 477, que é de 2008, e ela dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no âmbito das plantas medicinais e fitoterápicas, então é específica quanto a isso, e a resolução 586 de 2013, que regula a prescrição farmacêutica. Eu aqui quero fazer uma complementação. A colega Bárbara comentou com relação à resolução 546 de 2011. Ela já foi revogada em 2016. Então, por que ela foi revogada? Porque essa legislação nos colocava em desvantagem em relação a outros profissionais de saúde. Porque o farmacêutico é o profissional que mais tem no currículo disciplinas no âmbito das plantas medicinais. Então, nós temos mais conhecimento, e essa resolução exigia uma especialização. Então, isso nos colocava em desvantagem perante outros profissionais que não têm essa bagagem acadêmica como farmacêutico. Então, qual é o conselho que eu sempre falo para os farmacêuticos nos meus cursos e nas palestras que eu ministro? O farmacêutico precisa estudar, precisa se apropriar. Então, no momento que o farmacêutico se apropria desse conhecimento das plantas medicinais do fitoterápico, aliado ao conhecimento que ele já traz da academia, ele tem condições plenas de fazer um bom trabalho nessa área das plantas medicinais, mas há necessidade de estudo, tá? E eu considero
que o uso de fitoterápicos pode ser, sim, um tratamento principal de saúde, porque ele é um medicamento também. Então, se é feito um bom diagnóstico e se é feito o uso de um fitoterápico correto, ele pode ser, sim, um medicamento principal, desde que seja feito, então, esse diagnóstico e o uso correto do medicamento adequado para o caso clínico do paciente. Aqui é muito importante que o farmacêutico se aproprie. Nós temos esse livro, Como Prescrever ou Recomendar Plantas Medicinais e Fitoterápicos, escrito pelo farmacêutico Sérgio Tinoco Panizo. Então, este livro, ele é de 2017, eu recomendo a todos. Ele tem vários exemplos de modelos de prescrição, tanto de plantas medicinais como de derivados ou de produtos acabados. Então, aqui é um exemplo de uma prescrição de uma planta medicinal, no caso da Melissa officinalis, onde se coloca que é usada a folha, que é uso interno, então já foi colocado o nome científico, como é que se usa essa planta? Por infusão, como é que se faz a infusão, quantas vezes por dia se toma, por quantos dias. Então, isso é o mínimo de uma prescrição farmacêutica de plantas medicinais. E o mesmo vale por um derivado, como, por exemplo, uma tintura ou um fitoterápico já industrializado. Então, tem que ter esse rigor na prescrição, certo? Eu recomendo muito esse livro, ele é muito bom. E aqui eu coloquei as unidades de medida. Então, uma colher de café equivalente a 2 ml ou 0,5 gramas, uma colher de chá a 5 ml ou 1 grama, uma colher de sobremesa é 10 ml ou 2 gramas, e uma colher de sopa é 15 ml ou 3 gramas, e uma xícara de chá 150 ml. E a diferença de infusão e decocção, que é o principal, que é o que o paciente ou o usuário mais vão usar na sua casa, né? Então, a infusão é quando a gente abafa a planta medicinal com água quente. E a decocção é quando a gente faz o cozimento da planta medicinal junto com a água. Então, é a diferença entre os dois. Então, o material vegetal mais tênue, mais tipo flores ou folhas finas, se faz uma infusão. Um material vegetal mais endurecido, como rizomas, cascas de caule, então já se faz uma decocção. Então, ou umas folhas muito rígidas, como a folha de eucalipto. Então, nesse caso, se recomenda uma decocção. Certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho de PICs. Então, é muito importante, porque dentro das PICs nós temos a fitoterapia. E daí tem o conceito de integralidade e de holismo. A integralidade, ela apareceu no contexto das PICs articulada com outro termo, que é o holismo. Então, nas PICs e na medicina tradicional significa a nossa medicina indígena, ou então a medicina tradicional chinesa, ou então a medicina ayurvédica. Isso são medicinas tradicionais. Então, nessas medicinas tradicionais tem uma abordagem totalizante holística. Então, abrange vários aspectos do ser, não só a parte física. Então, aí entra a questão da espiritualidade. Na sua versão holística, a espiritualidade é parte da totalidade do ser. Uma dimensão que merece a atenção dos profissionais de saúde e do farmacêutico. E muitos médicos já estão também se dando conta disso, e eles já avaliaram pacientes hospitalizados, aqueles que têm mais espiritualidade, eles acabam tendo alta mais rápido no hospital. Então, o ato de curar pode ser visto como uma harmonização. O indivíduo tem que estar harmônico em todos os seus aspectos, e não só no aspecto físico. Então, quais são os outros aspectos? O emocional, o mental, o social, o cultural, o ambiental e o espiritual. Isto é integralidade. Então, vai muito além do físico. E também, hoje em dia, temos o termo saúde integrativa, que é mais adequado do que o termo medicina integrativa. Quando se fala em medicina integrativa, se atrela muito a questão médica, mas outros profissionais de saúde também podem acabar na sua prática
de profissional, inserir a integralidade na forma de uma saúde integrativa. Então, não é medicina integrativa, é uma saúde integrativa. E isso, o nosso Ministério da Saúde já chancelou no glossário temático de PIC. Então, ali diz que a saúde integrativa é o padrão de saúde que considera o sujeito como um todo, respeitando o seu equilíbrio físico, emocional, estrutural, energético e espiritual, podendo ser utilizados recursos das medicinas convencional, que é o nosso modelo biomédico, da medicina tradicional, que eu já complementei, e também complementar integrativo. Então, como nota, diz que a saúde integrativa tem como foco a promoção da saúde, considerando a capacidade inata que o organismo dispõe para se recuperar. E também que o cuidado com o estilo de vida que deve ser personalizado para cada paciente. O que entra no estilo de vida? Entra a alimentação, entram as práticas de atividade física, entra a questão do sono, entra a questão emocional, tudo isso entra o estresse. Então, tudo isso entra num conjunto de fatores que vão acabar afetando a saúde. E isso tudo é saúde integrativa. Então, o profissional que trabalha com planta medicinal fitoterápica também tem que avaliar todo esse lado que o paciente, o usuário, traz consigo, porque só o medicamento ou só a planta medicinal não vai trazer alívio para suas questões de saúde se o resto do dia a dia do paciente não está harmônico. E aqui eu também trago 2 publicações do Ministério da Saúde de 2021. Então, eu coloquei nas minhas referências, depois do detalhamento, que vocês podem buscar na internet, que são 2 volumes de contribuições para a promoção do uso racional de medicamentos. E no volume 2 tem um capítulo específico de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, é algo recente, de 2021, do Ministério da Saúde. E aqui eu coloquei uma coisa para nós questionarmos. Será que o emprego da fitoterapia seria sempre racional? Então, eu considero que as medicinas tradicionais, como tem a questão holística e a questão espiritual envolvida, o espiritual vai muito além do racional. Nós, como farmacêuticos, que nós temos muito conhecimento científico e nós usamos muito da questão racional, a gente não tem acesso a essa ancestralidade que os povos tradicionais têm. Então, eles têm algo muito mais abrangente que o racional, que aí entra o espiritual. Então, eu considero que, neste caso, a fitoterapia vai além do racional, no caso das medicinas tradicionais. E também, muitas vezes, é questionado, mas tem cursos para o farmacêutico se aprofundar na questão de plantas medicinais? Então, agora foi lançado a 6ª oferta, é um curso de plantas medicinais, é uma atualização em fitoterapia da Fiocruz com o Ministério da Saúde. Eu recomendo vocês fazerem esse curso. E aqui eu coloquei mais no final do slide que este curso de atualização é um pré-requisito para o curso de aprofundamento sobre prática clínica em fitoterapia, que vai ser ofertado este ano. Então, quem não tiver esse curso introdutório não vai poder fazer o curso de prática clínica em fitoterapia. Então, corram para se inscrever, e esse curso de prática clínica em fitoterapia vai abrir para farmacêutico também. Certo? Então, é uma informação recente que eu tive e eu quero passar aqui para todos. Então, eu vou falar um pouquinho de políticas públicas, tá? Porque é muito importante que se conheça, pela minha experiência de consultor na Secretaria da Saúde, que é um outro nicho de mercado que o farmacêutico também pode trabalhar. Então, as plantas medicinais e fitoterápicas são intersetoriais, interdisciplinares e interinstitucionais. O que significa isso? Intersetorial é que não é só da Secretaria da Saúde, também é da Secretaria da Agricultura, da Secretaria do Meio Ambiente, então da assistência social, é bem amplo, tá? Interdisciplinar também entra na agronomia, na biologia. Então, na biologia, em vários cursos de graduação, e interinstitucionais,
não é só a nível governamental, também as instituições de ensino superior, a Fiocruz, isso tudo é interinstitucional, tá? Então, o que são políticas públicas? É um sistema de decisões públicas que visa ações ou omissões. Então, quando um governo deixa de fazer alguma coisa, é uma política pública também. O governo se omitiu e não fez. E essas políticas públicas são preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Então, no próximo slide, eu vou dar uma visão prática de como é que se faz isso. Então, nós temos um fluxo de problemas, ou seja, nós temos esses problemas para resolver. Nós temos essas soluções, que são fluxos de soluções. E nós temos um fluxo político, ou seja, entrou um governo que está harmônico com essa situação e está aberto ao diálogo. Então, quando junta tudo isso, abriu uma janela de oportunidade. E com essa janela de oportunidade, se cria uma agenda governamental e daí o governo diz, agora nós vamos fazer uma política pública. Mas daí alguém tem que estar, ou um conjunto de pessoas tem que estar aberto a isso, para ver essa janela de oportunidade e aproveitar essa ocasião para formular uma política. E isso aconteceu com a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Houve uma janela de oportunidade e se fez a política. Depois da agenda, se faz uma formulação e uma implementação, que eu vou explicar no próximo slide. A formulação, essa política é formulada por atores da sociedade e do governo. Então, são pessoas com expertise na área. E a implementação, enquanto consultor, eu participei da implementação da política de plantas medicinais no Rio Grande do Sul. Então, além de um corpo técnico, também precisa de recursos financeiros. Então, principalmente tem que ter planejamento e gestão, tem que ter recursos, financiamento, capacitação de recursos humanos. Eu participei de vários cursos de capacitação para servidores estaduais e municipais para inserir a fitoterapia no SUS. Também tem toda uma parte de produção de material didático. Também nós tínhamos na época o LAFES, que infelizmente foi extinto, então ali haveria pesquisa e esse processo foi encerrado. E também toda a parte de comunicação e informação para divulgar todo esse material. E o SUS, para encerrar a questão do SUS, para se trabalhar com fitoterápicos no SUS, tem que se pensar, em primeiro lugar, numa seleção de plantas medicinais, que atendam às necessidades epidemiológicas da população local. E quem trabalha com farmácias vivas leva isso em consideração. E também tem que ter um rigor para se escolher plantas medicinais que tenham já eficácia e segurança comprovada. E no SUS, quem trabalha, por exemplo, num posto de saúde, tem que se cuidar muito que tem esse tripé, uso popular, tradicional e científico. Nem sempre o uso popular é um uso correto da planta medicinal, que pode ser um emprego desvirtuado. E já tem artigos científicos mostrando que de 1950 para cá, muitas plantas medicinais tiveram mudança no seu uso terapêutico. Infelizmente aconteceu isso, e a professora Maria da Graça Lins Brandão, que é uma autoridade no assunto, já aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, ela trouxe já muitas vezes esses dados e artigos publicados, ela está resgatando muito conhecimento tradicional de plantas medicinais, porque muitas vezes o uso popular distorce o uso tradicional. E o uso científico é aquele baseado em comprovação de eficácia e segurança. Então, tudo isso ocorre no SUS. Então, para quem está trabalhando no SUS, é um desafio, porque tem esse tripé. Então, a questão da integralidade já está no SUS, na Constituição Federativa do Brasil, no artigo 198, onde fala em atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, já se fala na integralidade. E a Lei 8080, de 1990, que é a instituição do SUS, né? Ali também fala em integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, vejam, a integralidade está no SUS e na nossa Constituição Federal. E os tipos de fitoterapia que existem no SUS? Nós temos a farmácia viva, o fitoterápico industrializado, o chá medicinal, o fitoterápico manipulado, as ervanarias e os outros terapêuticos ou jardins terapêuticos. Então, tem vários exemplos no Brasil de tudo isso. Eu vou falar rapidinho da farmácia viva, que é o finalzinho da minha explanação. Ela começou com o professor Francisco José de Abreu Matos, em 1983, ele já é falecido. Então, esse ano nós completamos 40 anos de farmácias vivas. E ele dizia que o uso correto das plantas medicinais é dado pela soma do conhecimento da tradicionalidade e da ciência. Então, tem que ter evidência científica. E ele percorreu durante 30 anos no interior do Nordeste e fazia pesquisa das plantas medicinais que a população do interior fazia, e ele ia depois no laboratório da faculdade e fazia a comprovação científica do uso popular. Então, isso acaba sendo uma opção terapêutica mais acessível que o medicamento sintético. Também atende ao perfil epidemiológico da população. As plantas medicinais são de fácil cultivo e manejo, e o horto medicinal não é uma farmácia viva. Muitas vezes eu vejo chamando o horto medicinal de farmácia viva. Na verdade, o horto medicinal faz parte de uma farmácia viva. Ele não é a farmácia viva em si, tá? Então, tudo isso é uma farmácia viva com relação à regulamentação. Nós temos a Política Nacional de Plantas Medicinais em 2006, depois o Programa Nacional em 2008, a Portaria 886 de 2010, que instituiu a farmácia viva, atualmente ela foi revogada pela Portaria de Consolidação número 5 de 2017, e nós temos a RDC 18 de 2013, que detalha a questão de farmácias vivas. E a Portaria 971 de 2006 é a Política Nacional de PIC. Então, tudo isso está em relação à regulamentação das farmácias vivas. Então, o que a Portaria de Consolidação de 2017 fala? Que no SUS está instituído a farmácia viva no âmbito estadual, municipal do Distrito Federal, e que a farmácia viva tem que englobar todas as etapas, desde o cultivo até a dispensação. Então, é algo complexo. E não se pode comercializar. Por quê? Porque é SUS. Então, é gratuito, não se pode comercializar. Então, quais são os benefícios da farmácia viva? É um serviço social, pode trazer desenvolvimento socioeconômico ao município, por ativar toda a cadeia de plantas medicinais da região. É multidisciplinar, pelo que eu já falei, traz melhor resolutividade ao SUS, amplia opções terapêuticas, é curativo, desonera o SUS, porque a médio e longo prazo se diminui a compra de medicamentos sintéticos e se diminui os agravos de saúde. Isso municípios já comprovaram. Traz redução de reações adversas desde que seja feito o uso correto e seguro. E o uso de fitoterápico é um fitocomplexo, como já foi comentado, não é substância isolada. E resgata o uso tradicional e cultural das plantas medicinais. Então, aqui eu não vou detalhar a resolução 18 de 2013 da farmácia viva, depois vocês podem procurar essa resolução. E aqui são os pontos básicos para montar uma farmácia viva. Então, a seleção das espécies medicinais, a correta identificação botânica das plantas, um cultivo orgânico ou agroecológico sem agrotóxico, tem que ter a capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde para que eles prescrevam as plantas medicinais. O gestor público tem que querer esse serviço, senão acaba o serviço. Tem que ocorrer o beneficiamento da planta medicinal até que se produza o derivado ou o produto acabado, tem que ter um espaço físico, tem que ter os procedimentos operacionais padrão, os POP, também o controle de qualidade e a capacitação de agricultores, para que eles forneçam as plantas para a farmácia viva, caso ela não faça o cultivo de todas no espaço da farmácia viva, porque a farmácia viva tem exigência de cultivar uma planta, as outras ela pode obter de outras fontes. Então, aqui só finalizando, tem documentação para amparar vocês para a implantação da farmácia viva do SUS. Então, nós temos uma nota técnica da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, que eu ajudei a elaborar. Nós também temos
é modelagem de farmácia viva Jardim Terapêuticos, pelo ObservaPix, e também tem esse e-book que foi lançado recentemente pela equipe da Farmácia Viva de Jardinópolis, que é uma equipe espetacular, então também é um e-book muito bom, tá? E aqui as minhas referências, e aqui eu coloquei meu e-mail e o meu Instagram. Eu fico aberto também no privado para responder perguntas, que eu sei que hoje não vai dar tempo de responder tudo. E desculpe se eu me alonguei um pouquinho, mas é um assunto que deixa a gente empolgado. Tudo bem, Roger, muito obrigado pela tua apresentação, obrigado pela tua disponibilidade. Vou pedir para que tu diminua o compartilhamento da tela. E aí a gente vai para algumas perguntas que nós tivemos aí. Vou começar para Silvana, provavelmente que são as primeiras perguntas que apareceram, né? Mas antes disso, eu só queria comentar um pouquinho sobre o assunto das palestras de vocês e agradecer muito pela disponibilidade dos colegas estarem falando com a gente sobre esses assuntos, tá? Porque instiga os profissionais farmacêuticos que não atuam especificamente na área de plantas medicinais ou que não têm conhecimento de fitoterapia a buscarem esse conhecimento, né? A gente no GTT de Pix, a gente faz esses movimentos também, a gente gosta muito disso, para que a gente possa estimular os colegas, os farmacêuticos recém-formados a buscarem esses assuntos, para que a gente possa levar isso para um nível de racionalidade maior e melhor, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela experiência de vocês, pelo conhecimento de vocês, porque isso certamente nos engrandece muito como profissionais, tá? Perguntas para a Silvana, tá? Boa noite. Você citou o extrato de própolis. Seria interessante comentar um pouco sobre o extrato alcoólico, extrato aquoso, extrato seco e quais as suas diferenças. Existe algum extrato melhor? Muito obrigado. Quem perguntou foi a Ana Karina Silva. Tá. Bom, Ana Karina, primeiro eu só queria fazer antes essa pergunta em relação à resolução 546, eu queria pedir desculpa pelo equívoco, porque Bárbara, inclusive, falou que estava revogada e a gente perguntou um colega do conselho, eu acho que ele se equivocou e disse que ela estava vigente, peço desculpa pelo equívoco, tá? Mas em relação a essa pergunta, não tem como a gente dizer qual é o melhor extrato, vai depender da planta, vai depender da composição química da planta, né? Então, assim, para cada planta, a gente vai... No formulário de fitoterápico que foi apresentado, por exemplo, que tem algumas receitas, né, que falam de forma popular, assim, que podem ser preparadas tanto de forma caseira quanto numa farmácia de manipulação, ele já vai trazer qual é o solvente, que geralmente, de forma caseira, tem que ser o solvente mais simples, né? Uma água, uma mistura hidroalcoólica, enfim. Mas não tem algo ideal, a gente não tem como, porque isso é com pesquisa, que a gente vai descobrir de acordo com o metabolismo da planta, tá? E assim, mas para o desenvolvimento de um produto registrado, de um industrializado, por exemplo, tem um apelo, obviamente, da gente trabalhar com solventes não tóxicos, né? Então, a Anvisa não aceita qualquer tipo de solvente, alguns solventes uma indústria não vai trabalhar, e se tiver algum solvente que é considerado tóxico, a Anvisa vai pedir análises para comprovar se tem, não é resíduo, esqueci o nome agora, para ver se tem residual naquela amostra, né, algum resíduo daquele tipo de solvente, tá certo? Então, assim, é difícil responder essa pergunta, mas um extrato seco, por exemplo, é um extrato mais concentrado, né, você evaporou o solvente, você ficou só com as substâncias que foram extraídas, então, para uma formulação, uma cápsula, um comprimido, você vai trabalhar com extrato seco, tá? Então, depende também o tipo qual é a fórmula, né, farmacêutica final, produto acabado que você vai trabalhar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ok, Silvana, muito obrigado. Outra questão, a mesma colega, tá? Ana Karina da Silva pergunta sobre a questão dos suplementos alimentares. Ela comenta que temos um número muito grande desses produtos no mercado hoje em dia e uma variedade de compostos que são vendidos como fitoterápicos, né? Então, acho que ela quis perguntar como que a gente se comporta em relação a essa questão dos suplementos alimentares e dos fitoterápicos para que a gente não se confunda entre uma coisa e outra. Ana Karina, né?
Bom, então, assim, é difícil porque hoje muitas empresas estão indo para o caminho, muitas indústrias para o caminho de suplemento, porque é um caminho mais fácil, é muito mais fácil chegar no mercado, né? Visando lucro, é mais fácil você colocar um suplemento, sendo bem sincera, né? Ou sendo pesquisadora, é o que eu tenho a dizer. Mas o fitoterápico é um medicamento, então a gente tem que, o farmacêutico consegue fazer essa distinção, porque ele vai ter as características do medicamento, da mesma forma que um sintético, as particularidades do fitoterápico, né? Mas ele vai ter um registro na Anvisa. Um suplemento, ele não é um medicamento, ele não pode ter indicação terapêutica. Se tiver, ele está desrespeitando a resolução, né? Então, ele pode ser denunciado, né? A Anvisa tem canais para isso, mas os suplementos, de modo geral, eles são usados para melhorar uma condição de saúde, né, ou prevenir uma doença, enfim, mas não pode ter uma indicação, mas que tem um mundo de suplementos, tem, é muito forte, hoje está cada vez maior, né? Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui da colega Fabiana Chiella. Ela pergunta, Silvana, por ser um assunto tão complexo, como você mencionou, né, a parte dos fitoterápicos, não seria por esse um dos motivos pelos quais muitos prescritores não aderem ao uso dos fitoterápicos? Boa pergunta. Eu acredito que não. Eu sempre, quando eu falo em palestras, nas minhas aulas, né, o problema é que no Brasil, a gente precisa, as políticas públicas que o Roger estava falando, né, na capacitação, agora eu fiquei bem feliz, né, quando ele falou que vai ter um novo curso agora, porque fazia vários anos que não tinha curso para capacitação de farmacêuticos, tiveram poucos cursos que fizeram parte da política nacional, formaram farmacêuticos, formaram uma turma de médicos, se eu não me engano, e o problema está justamente nisso. Os profissionais da área da saúde, hoje, eles saem sem conhecimento, com exceção do farmacêutico. Então, alguns, por exemplo, enfermagem, eles têm alguma disciplina de PICS, por exemplo, que muitas vezes é optativa, não é nem obrigatória. Então, o único profissional que sai com conhecimento maior, mas que não é suficiente ainda para prescrever, é o farmacêutico, ele tem que estudar ainda sobre fitoterapia. Os médicos, que são os maiores prescritores, eles não têm zero conhecimento na graduação. E isso, eles não têm como. Os meus amigos médicos, eles dizem, como que eu vou prescrever algo que eu não sei? Eles têm que buscar informação, fazer um curso, especializar, porque como que eles aprendem com representante comercial, essa é a verdade, né? Ele vai aprender com a pessoa que vai lá informar sobre aquele novo fitoterápico lá, daquela especialidade, enfim. Então, o problema está aí. A gente precisa investir, pensar nos cursos de graduação, principalmente, da área da saúde, pensar nesses futuros prescritores, e isso, acho que a Europa tem um grande diferencial quando a gente compara com o Brasil. Perfeito, muito bem. Aqui a gente teve várias perguntas que acho que tu já respondeu, Silvana, né, em relação à questão da resolução 546, tá, que o pessoal perguntou se a resolução estava vigente, tu comentasse que ela foi uma resolução que já foi revogada, né, ela foi revogada pela resolução 622 de 2016, né, que substituiu ela em relação a essa parte da não mais exigência, né, de pós-graduação para prescrição de produtos fitoterápicos ou plantas medicinais pelo farmacêutico, tá? Agora para o professor Roger. Vamos ver aqui. Teve uma colega que perguntou como que vai ser o curso da Fiocruz. Esse curso que tu comentasse. Teve uma colega que colocou um link aqui, eu não sei se todo mundo conseguiu ver, mas aí eu gostaria que o professor falasse um pouquinho mais sobre o curso. Eu coloquei ali no meu slide o link, e daí, copiando e colando, vai entrar direto na área de inscrição do curso. Ele abriu ou semana passada ou retrasada. Bem recente a abertura desse curso. Daí eu vou deixar minha apresentação para o conselho, para que os colegas tenham acesso às referências e aos links, porque eu passei muito link, tá bom? Perfeito, então. Não temos mais perguntas, era isso por hoje. Gostaria mais uma vez de agradecer a Silvana, ao Roger pela disponibilidade de vocês, agradecer aos conselhos, né, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Rio Grande do Norte, pela iniciativa, pelo convite também de eu poder, e pela honra de eu poder mediar essa mesa com vocês hoje, falando sobre esse assunto que também é um assunto que eu amo muito, tá? E aí agora, então, eu vou entregar a palavra para a tesoureira, para a Luciana, que vai dar a finalização da nossa palestra do dia de hoje, tá bom? Boa noite. César, parabéns pela tua condução, foi excelente. Eu e a Letícia estávamos aqui ouvindo juntas,
E agora ela me deixou encarregada, então, de fazer o encerramento. Silvana, obrigada por toda a informação que tu trouxe. Roger, muito bom. O teu material vai ser de grande valia para que os colegas possam buscar esses aperfeiçoamentos, essas qualificações dentro desses links que tu nos trouxesse. Realmente, um dos grandes desafios, eu sou uma trabalhadora do SUS, né? Dentro do SUS, para ofertar a fitoterapia, é justamente a prescrição. Poucas pessoas têm essa habilidade, se especializou nessa área, e vocês trouxeram pontos muito importantes. Eu gostei demais desse momento, e eu quero agradecer especialmente as pessoas que estão aqui conosco até o final. Olha, estamos em 90, essas palminhas, esses coraçõezinhos são o máximo, isso motiva, né, gente? Olha só, imagina, vocês que se esforçarem tanto assim, tanto o César, o Roger e a Silvana, ver esse monte de coraçãozinho, palminha, é muito legal.